Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo número 15 da série sobre lógica de predicados. Estudaremos o teorema da dedução e o modo como aplicar esse teorema a demonstrações em lógica de primeira ordem. Ela vai facilitar diversas demonstrações e vai fundamentar o modo como pensamos matematicamente ou filosoficamente. Vamos começar? Uma forma de entender o teorema da dedução é pensar ele como um fundamento para os raciocínios hipotéticos. Ou seja, quando supomos um fato ou uma situação e, a partir disso, elencamos diversas consequências, podemos dizer que aquele fato implica as consequências. Isso acontece muito quando estamos pensando em matemática ou fazendo raciocínios hipotéticos na filosofia ou mesmo nas ciências. Mas como que vamos expressar esse tipo de raciocínio nos nossos sistemas formais? Imagine que temos uma sentença, e lembra, uma sentença é uma fórmula sem variáveis livres, e nesse caso vamos dizer que se uma teoria sigma, unida a um axioma alfa, se a partir disso provamos uma fórmula beta, então, a partir do teorema da dedução, podemos dizer que o sistema sigma é capaz de provar a implicação alfa-beta. Ou seja, supondo, hipotetizando a fórmula alfa, provamos beta, então, sem a hipótese alfa, somos capazes de dizer que alfa implica beta. Isso é muito importante, em geral, para diversos raciocínios na filosofia e na matemática. Um dos motivos é que facilita diversas demonstrações e é a estratégia geral para demonstrar equivalências, que foi algo que nós trabalhamos bastante. Em matemática, é muito comum demonstrar que duas ideias ou dois conceitos matemáticos são equivalentes. Isso é muito importante no modo de proceder matematicamente. E fazemos isso do seguinte modo: nós supomos que vale um dos conceitos e, a partir disso, demonstramos o segundo. Supondo o outro, nós provamos o primeiro. E isso estabelece, a partir do teorema da dedução, que as duas fórmulas elas são equivalentes. Por fim, nós dizemos que o teorema da dedução ele fundamenta as provas por contradição, pelo menos no sistema clássico de primeira ordem. A partir do teorema da dedução, vamos demonstrar algumas relações importantes na lógica de primeira ordem. E vamos começar com um fato que usamos sem demonstrar no vídeo sobre equivalências. E ele dizia o seguinte, que se a partir de uma fórmula φ demonstramos psi, então, a partir da implicação alfa implica φ, demonstramos alfa implica psi. Usando o teorema da dedução, essa relação se torna bastante simples. Veja o que precisamos fazer para demonstrar isso. Se demonstrarmos que a partir de alfa implica φ e alfa nós demonstramos psi, então, pelo teorema da dedução, podemos dizer que a partir de somente alfa implica φ, nós demonstramos que alfa implica psi, porque o alfa pode ser considerado como a nossa hipótese adicional. Então, o restante das fórmulas tomadas como axiomas vai ser capaz de demonstrar a implicação do axioma adicional para a fórmula demonstrada. Então, vamos demonstrar o que temos no lado esquerdo, que é o suficiente para usarmos o teorema da dedução e obter o resultado. E para demonstrar isso, vamos usar a nossa hipótese de que a partir de φ demonstramos psi e vamos usar os axiomas alfa implica φ e alfa. Observe que podemos elencar na nossa prova os axiomas alfa implica φ e alfa. A partir desses dois,
usamos que φ é uma consequência tautológica das duas fórmulas anteriores. Isso é o que chamamos de modus ponens. Agora, observe que, se temos a fórmula φ, existe uma sequência de fórmulas que é uma demonstração e finaliza em psi, a partir da nossa suposição. Então, podemos escrever psi a partir da nossa suposição. Isso nos dá que a prova do lado esquerdo, ou seja, alfa implica φ, alfa demonstramos psi, é de fato verdadeira. Então, nós concluímos alfa implica φ, alfa demonstra psi. E pelo teorema da dedução, obtemos exatamente o resultado desejado. Seguimos com a demonstração de mais dois fatos importantes da lógica de primeira ordem. O primeiro é a inversão dos quantificadores. Quando temos existe depois para todo, podemos concluir para todo existe. Isso demonstramos semanticamente, agora vamos demonstrar sintaticamente. Agora, nós também temos a seguinte relação, que é a ideia de que o quantificador universal ele distribui na implicação. Nós já demonstramos essa fórmula, mas vamos fazer aqui usando o teorema da dedução para simplificar a demonstração. Começamos com a demonstração da fórmula da direita, ou seja, para todo x, φ implica psi, isso implica para todo x, φ implica para todo x psi. Observe que será suficiente demonstrar a ideia de que, se temos como axioma para todo x, φ implica psi, e para todo x, φ, demonstramos para todo x psi. Por quê? Podemos passar, pelo teorema da dedução, o para todo x, φ para a direita, como uma suposição na implicação para todo x, φ implica para todo x psi. E em seguida, passamos para a direita o restante. Para todo x, φ implica psi. Então, demonstrar essa relação é suficiente, usando o teorema da dedução, para demonstrar o que temos em cima. Vamos, nesse caso, demonstrar a relação em amarelo. O que fazemos é o seguinte: nós começamos com a forma para todo x, φ implica psi, e aplicamos a instanciação de um universal para um termo. No caso, escolhemos o x, o termo x instanciado na forma para todo x, φ implica psi. E nesse caso, obtemos simplesmente φ implica psi, porque não vai ter nenhuma alteração. Observe agora que podemos fazer a mesma coisa com a fórmula para todo x, φ, que é o nosso segundo axioma. Usamos a instanciação para a própria variável x. E agora, como uma consequência tautológica, nós obtemos psi. Isso vem do modus ponens, a nossa consequência tautológica dada por modus ponens. E agora nós sabemos, pela generalização, nós sabemos que podemos introduzir um quantificador universal em qualquer momento na nossa prova. Nós já demonstramos isso nos vídeos anteriores. Então, podemos concluir para todo x, psi. Observe que essa demonstração ela é muito mais simples do que a demonstração que fizemos originalmente. E isso porque o teorema da dedução ele engloba, ele encapsula várias das dificuldades que nós temos ao usar o sistema dedutivo. Vamos agora demonstrar a fórmula da esquerda, que é a inversão dos quantificadores. No caso, nós temos existe x para todo y, φ, e isso implica para todo y existe x, φ. Para demonstrar essa implicação, o que precisamos fazer com o teorema da dedução é demonstrar que, a partir da suposição de que existe x tal que para todo y, φ, nós demonstramos para todo y existe x tal que φ. E para fazer essa demonstração, começamos com o axioma, ou seja, existe x para todo y, φ. E agora usamos o axioma da substituição na sua forma universal. Ou seja, nós temos para todo y, φ
isso implica a fórmula φ para algum termo. E no caso, escolhemos o próprio termo y. E, portanto, a fórmula não muda, não tem uma alteração na fórmula. Fazemos algo muito similar para o axioma da substituição na sua forma existencial, ou seja, temos uma forma φ e ela implica existe x φ. E nesse caso, nós temos que a fórmula φ vale para um termo e esse termo é o próprio x. Esse é o axioma da substituição na sua forma existencial. Agora, observe o seguinte, essas duas formas, elas se compõem. Observe que nós temos uma fórmula que implica φ e depois φ implica uma fórmula. Ou seja, nós podemos usar como uma consequência tautológica e obter que para todo y, φ implica existe x φ. Isso vem da consequência tautológica que nós já usamos diversas vezes. Observe que agora nós temos duas fórmulas sendo implicadas. E algo importante acontece aqui. Observe que na fórmula da esquerda, o y não ocorre mais livre, ele já está quantificado pelo quantificador para todo y. E do lado direito, o x também não ocorre livre, pois ele está quantificado. Então, vamos usar as regras da introdução dos quantificadores. Nós temos uma implicação e vamos introduzir a quantificação existencial para a fórmula da esquerda, porque sabemos que na fórmula da direita o x não ocorre livre, isso vem da nossa regra da introdução, e vamos fazer a introdução do quantificador universal para o resultado da aplicação de modus ponens. Observe que nós temos a fórmula existe x para todo y φ, e nós temos a implicação dessa fórmula para existe x φ. Então, nós obtemos por modus ponens existe x φ e nós fazemos a introdução do quantificador universal para essa fórmula obtida. Então, nós temos exatamente o resultado que nós queríamos e, portanto, obtemos a demonstração. Agora que usamos o teorema da dedução para simplificar algumas demonstrações, vamos usar o teorema da dedução para fundamentar o raciocínio por contradição. O raciocínio por contradição é uma das ferramentas mais poderosas da matemática e de qualquer argumentação lógica em geral. A prova por contradição, ela funciona do seguinte modo. Dado que nós temos uma sentença, nós observamos que quando supomos, além da nossa teoria, a negação dessa fórmula, nós demonstramos alguma contradição, ou seja, demonstramos que algo vale e não vale. Isso é muito comum em matemática. Nós supomos que não vale e obtemos uma contradição. E, a partir disso, nós podemos, de fato, concluir que a teoria demonstra a fórmula alfa. Isso, apesar de parecer um pouco misterioso para quem não tem um costume de realizar esse tipo de demonstração, esse é um resultado válido e nós veremos aqui a seguir. E é extremamente poderoso para a realização de demonstrações em matemática. Observe o seguinte, vamos usar o teorema da dedução supondo que vale a prova por contradição, assumindo que vale a prova de que sigma junto com não alfa demonstra a contradição não beta e beta. Se temos então esse resultado, nós podemos usar o teorema da dedução para obter a implicação que diz que não alfa implica não beta e beta. Observe o seguinte, agora que nós temos essa relação, o que podemos fazer é o seguinte, começamos com a fórmula demonstrada, que é não alfa implica a contradição. Agora, vamos usar um raciocínio que já usamos diversas vezes aqui, que é a inversão
da implicação adicionando a negação. Isso é o que a gente chama de a contrapositiva. Nós temos que A implica B, isso tem como consequência tautológica não B implica não A. E é isso que fazemos aqui. Agora, nós observamos que não aplicado a não beta e beta pelo raciocínio de De Morgan é a mesma coisa que beta ou não beta. E a dupla negação aplicada a alfa também é alfa. Agora, isso é obtido a partir de uma consequência tautológica, que pode ser verificada pelas tabelas de verdade, e observamos também que a forma beta ou não beta, ela é sempre verdadeira. Então, nós podemos introduzir como uma consequência tautológica de nenhuma forma. Agora, nós usamos a consequência tautológica de modus ponens para obter exatamente a forma alfa. Então, observe o seguinte: nós supomos que a partir de não alfa chegamos a uma contradição. Pelo teorema da dedução, obtemos que sigma demonstra a implicação. Então, existe essa sequência de demonstração que termina em não alfa implica não beta e beta. A partir disso, nós seguimos, estendemos um pouco essa sequência de demonstração com esses últimos passos que nós colocamos aqui e nós chegamos à conclusão que sigma demonstra de fato alfa. E isso é muito poderoso. Nós fizemos isso em outros vídeos, fizemos uso desse tipo de raciocínio em alguns vídeos aqui do canal, por exemplo, para demonstrar que o raiz de 2 é um número irracional, ou seja, não existe uma fração que é igual, uma fração de números inteiros que é igual a raiz de 2. No próximo vídeo, veremos as etapas indutivas da demonstração do teorema da dedução. Esse vai ser um metateorema, aquilo que chamamos de metateoremas, que demonstraremos aqui nesse curso. Em um curso mais avançado, demonstraremos diversos metateoremas, mas aqui vamos dar um gosto de como que se demonstra esses teoremas mais gerais sobre os sistemas de primeira ordem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.